Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Bem-vindo a mais um bloco de Administração Financeira e Orçamentária. Nós vamos falar agora sobre leis orçamentárias, um ponto importantíssimo, que, aliás, pode cair tanto em AFO, em Administração Financeira e Orçamentária, como também boa parte dessa matéria pode cair em direito constitucional. Por quê? Porque boa parte das regras relativas às leis orçamentárias estão na Constituição Federal. Aqui em AFO nós vamos ver com um pouco mais de profundidade, porque nós vamos falar também do que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente na parte da LDO e da LUA, né? Mas o básico, digamos assim, o inicial, os conceitos principais estão na Constituição Federal. Então é um tópico que pode cair tanto em Administração Financeira e Orçamentária, como também em Direito Constitucional. E nós vamos começar justamente pela Constituição Federal. O artigo 165 da Constituição, ele diz que leis de iniciativa do Poder Executivo vão dispor sobre o plano plurianual, sobre as diretrizes orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e sobre o orçamento anual, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso quer dizer, então, que nós temos, no Brasil, nós temos 3 leis que tratam de orçamento. O Plano Plurianual, mais conhecido pela sua sigla, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja sigla é LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que a sigla é LOA. A Lei Orçamentária Anual, nós vamos ver que é o orçamento propriamente dito. Tá? Então, quando a gente usa a expressão só orçamento, ou, por exemplo, você ouve no jornal, o orçamento do ano de 2000X foi aprovado. Está falando da Lei Orçamentária Anual. Mas nós vamos ver que existem 2 outras leis que antecedem, elas são elaboradas sempre nessa ordem, primeiro o plano plurianual, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual. Essas leis, elas vão definir, então, vão definir como é que o orçamento será executado. Então vamos começar falando da primeira delas, que é o plano plurianual, que de fato, como eu disse para você, é a primeira lei orçamentária que deve ser aprovada. Antes de entrarmos no que a Constituição diz sobre ela, temos que entender que o plano plurianual, na verdade, ele vai definir o planejamento de longo prazo, ou de médio prazo, se você preferir, mas é um planejamento de 4 anos que o plano plurianual traz. Aliás, a palavra plurianual significa o quê? Vários anos, né? Muitos anos. Então, ele vai definir, nós vamos ver que ele vai trazer as diretrizes, objetivos e metas do governo para os 4 anos seguintes. Então, diferentemente da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que valem para 1 ano somente, o plano plurianual ele vai valer para 4 anos. E aí vamos ver o que a Constituição fala sobre ele. Bom, diz que o plano plurianual vai trazer as diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada da administração pública para os 4 anos seguintes. E aí eu quero que você associe uma sigla aqui ao plano plurianual. A sigla é DOM 4. DOM 4. O que é esse DOM 4? O D é de diretrizes, o O de objetivos e o M de metas. Se cair na sua prova falando em diretrizes, objetivos e metas, você associe isso ao PPA, ao plano plurianual, porque é o texto que a Constituição traz, tá? Então ele vai definir, então, qual que é a ideia do PPA? Definir qual que é a linha de ação do governo nos próximos 4 anos. O que o governo pretende fazer nos próximos 4 anos? Então, por exemplo, o governo diz, olha, pretende reduzir a mortalidade infantil. Esse é um objetivo. E vai trazer uma meta relacionada a isso. Reduzir a mortalidade infantil, por exemplo, em 50%. E as diretrizes são aquelas regras básicas, né? Aquelas ideias básicas, as prioridades máximas que o governo pretende seguir naqueles 4 anos. Então veja que o PPA, nós vamos ver que ele não autoriza o gasto, mas ele já orienta, ele já sinaliza quais serão as ações do governo naqueles 4 anos. Então o governo coloca, por exemplo, outro exemplo, pretende construir 100 escolas. É um plano plurianual estadual, por exemplo. Pretende construir 100 escolas nos próximos 4 anos. Ou
o município pretende construir 10 postos de saúde nos próximos 4 anos. Isso tudo vai estar no PPA, no Plano Plurianual, tá certo? Professor, ele pode alterar esse plano plurianual, né? Ele estabeleceu isso para os próximos 4 anos, ok. Mas em 4 anos muita coisa pode mudar, não é? É difícil até para nós definirmos o que nós vamos estar fazendo daqui a 4 anos, né? Imagine você falar em termos de um país, de uma nação. Então é claro que muita coisa pode mudar nesse período, então o PPA também pode ser alterado. Mas aí tem que ser alterado da mesma forma que ele é elaborado. O Poder Executivo manda uma proposta para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo aprova, tá? Aliás, esqueci de falar isso, nós vamos ver que as leis orçamentárias, elas seguem um rito próprio. As leis orçamentárias, elas não são votadas e aprovadas como as demais leis. Não, tem algumas diferenças que nós vamos ver mais adiante. Mas todas elas são de iniciativa do Poder Executivo. O que quer dizer isso? Que é o Poder Executivo que apresenta a proposta, tanto do PPA, como da LDO, como da Lei Orçamentária Anual. Então vamos lá. Plano Plurianual, o PPA vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os 4 anos seguintes. De forma regionalizada, né? Que a ideia é que o PPA aí, ele seja adequado às necessidades de cada região do país. Região aqui, professor, quer dizer que o PPA tem que ser diferenciado necessariamente para aquelas 5 regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e região Centro-Oeste? Não. Na verdade, não precisa seguir aquela divisão do IBGE, tá certo? Você pode criar regiões com outras características. Por exemplo, o PPA diz que vai estabelecer algumas metas específicas para a chamada região Centro-Sul ou para o chamado polígono das secas. Então, você veja que aí essa região não precisa ser necessariamente aquelas regiões que o IBGE costuma utilizar. Mas também pode ser, não há nenhum problema. O que mais? O PPA ele vai trazer também as despesas de capital e as de custeio delas decorrentes, bem como as despesas relativas aos programas de duração continuada. Mais à frente nós vamos falar de classificação da despesa, eu vou entrar em mais detalhes, tá? Mas por enquanto, só para a gente não ficar muito perdido no que a Constituição está dizendo. Despesas de capital não é só isso, mas as despesas de capital são principalmente os investimentos. Então, nesse momento aqui, você guarde que despesa de capital é investimento. Os valores que o governo despende, os gastos que o governo tem, para gerar algo novo. Investimento é isso. O governo faz o investimento quando ele está gerando um bem ou serviço público novo. Então, por exemplo, quando o governo constrói um hospital, ele está realizando um investimento. Quando o governo constrói um aeroporto, ele está realizando um investimento, tá? Então, tem que trazer todas as despesas de investimento que o governo pretende fazer nos 4 anos e mais as despesas de custeio delas decorrentes. O que são despesas de custeio? Também chamadas de despesas correntes. São aquelas despesas utilizadas para manter um bem ou serviço público já existente. São despesas de manutenção. Então, veja a diferença. O investimento é quando o governo gasta um valor para construir algo novo. Por exemplo, construir um hospital. As despesas de custeio é aquilo que o governo vai gastar para manter aquele hospital. Então, por exemplo, despesa com pagamento de servidores do hospital, despesas com conta de água, de luz, de telefone, manutenção de equipamentos, pintura periódica do prédio e por aí vai, tá? Então, sempre que o governo faz o investimento, vai estar associada a esse investimento uma despesa de custeio, é claro. Sempre que eu construo alguma coisa, eu vou ter que gastar para manter aquilo, não é? Quem constrói uma casa, de tempos em tempos a pessoa tem que pintar, de tempos em tempos tem algum problema na manutenção, né? Se é uma casa grande, né, que vai precisar de empregados, tem que pagar os empregados e por aí vai. No caso do governo também não é diferente. Esse hospital que o governo constrói, ele vai ter que gastar para mantê-lo. O aeroporto que o governo constrói, ele vai ter que gastar para mantê-lo e por aí vai. Então o PPA deve trazer os investimentos que o governo pretende fazer nos próximos 4 anos, né, as despesas relacionadas, quanto ele vai gastar para fazer esses investimentos, e também o quanto vão aumentar as despesas correntes, as despesas de custeio, para manter esses investimentos que serão feitos. E também deve trazer as despesas relativas aos programas de duração continuada. Embora a Constituição não defina o que seja um programa de duração continuada, e nem a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, mas para concurso, guarde que programa de duração continuada é aquele que vai se estender por mais de um exercício.
Então, programa de duração continuada é aquele que se estende por mais de um exercício, por mais de um ano, tá? Bom, o PPA ele tem caráter informativo e orientativo. Isso é importante, ó. O PPA não tem caráter autorizativo. O que quer dizer isso? O fato de uma despesa estar prevista no PPA não quer dizer que o governo já pode sair gastando. Não. Na verdade, nós vamos ver que essa despesa tem que estar prevista na lei orçamentária anual, para que o governo possa gastar, tá? Mas ele é importante porque ele vai orientar a elaboração da LDO e depois da lei orçamentária anual. Então, ele tem um caráter informativo e orientativo, mas não tem caráter autorizativo. E por fim não, mas também a Constituição determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Então, estou dizendo o seguinte, ó, todo investimento que o governo for fazer, cuja execução passar de um ano para outro, não for feita integralmente dentro do mesmo ano, tem que estar no PPA. Ou originalmente, naquele PPA que o governo mandou, ou então o governo pode incluir isso antes, isso depois, né? Por exemplo, vamos imaginar o caso de uma prefeitura, a prefeitura não havia previsto a construção de uma ponte, nenhum recurso para construir pontes. Mas, de repente, houve uma enchente lá naquele município e uma das pontes foi destruída, uma das pontes que ligava o bairro ao município, o bairro ficou isolado. E aí vai ter que construir essa ponte, não tem jeito, tem que construir agora, não dá para esperar o ano que vem. Então, o que o governo pode fazer? Ele pode pedir, e vamos imaginar que a construção dessa ponte vai passar de um ano para o outro, não vai conseguir ser construída toda dentro do mesmo ano. Então, o governo vai ter que mandar um projeto de alteração do PPA, a prefeitura manda para a Câmara Municipal, propondo a alteração do PPA, prevendo a construção da ponte, tá? Enquanto não for autorizada pela Câmara, não pode ser iniciado esse investimento. A construção da ponte não pode ser iniciada. Por conta disso, ó, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Então, a contrário senso, professor, se a execução do investimento for feita integralmente dentro do mesmo ano, se não ultrapassar um exercício financeiro, poderá ser feito sem inclusão no PPA? Sim. Só precisa estar no PPA se a execução desse investimento for ultrapassar um exercício financeiro, ok? A execução dele. Prazos. Sempre que a gente fala de leis orçamentárias, tem dois prazos importantes. Primeiro, o prazo para o executivo apresentar a proposta. Lembra que é o executivo que apresenta as propostas de leis orçamentárias, né? Então, primeiro esse prazo. E o segundo prazo, o prazo para o legislativo aprovar aquela proposta. Discutir e aprovar a proposta. Então, aqui também nós temos dois prazos. Um prazo para a proposta, que o executivo encaminha ao legislativo, e um prazo para a aprovação pelo poder legislativo e devolução para a sanção do presidente. Qual que é o prazo para a proposta do PPA? O plano plurianual ele deve ser apresentado, a proposta dele pelo Poder Executivo, até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato. 31 de agosto do primeiro ano do mandato do governante. Presidente, governador ou prefeito. Então ele foi eleito, ele vai ter aí 8 meses para fazer o seu plano plurianual, né, fazer a sua proposta, e até o final do mês de agosto ele tem que encaminhar ao Poder Legislativo. E aquilo vai valer para quanto tempo? Para os próximos 4 anos. E aí o Poder Legislativo tem até o fim do ano, até o fim da sessão legislativa, para aprovar, para discutir e aprovar essa proposta, né? Então, o Poder Legislativo terá até o fim da sessão legislativa. E a Constituição Federal diz que atualmente a sessão legislativa termina no dia 22 de dezembro. Então, o presidente da República tem até 31 de agosto para mandar a proposta do PPA, e o Congresso Nacional tem até 22 de dezembro, que é quando acaba a sessão legislativa, para aprovar esse plano plurianual e devolver para o presidente da República para ele sancionar ou vetar algum outro ponto das alterações que o Congresso fez. Tá certo? E aí veja que interessante, né? Qual que é o mandato? Vou até desenhar aqui, ó.
qual que é o mandato do presidente da República? Qual que é o número de anos do mandato do presidente da República? 4 anos, tá certo? E aí, o presidente, ele, até 31 de agosto do primeiro ano do mandato dele, esse aqui é o mandato. Esse aqui é o mandato do presidente. Ele tem até 31 de agosto do primeiro ano para encaminhar a proposta de PPA. E o Congresso tem até o final do ano para aprovar. Esse PPA vai valer a partir de quando? Vai valer a partir do segundo ano, a partir de 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente. Só que esse PPA vale quanto tempo? 4 anos. Então, olha aqui que interessante. O PPA é aprovado no final do primeiro ano do mandato e vai valer por 4 anos. Então, ele vai valer pelos 3 anos restantes do mandato daquele presidente e ainda vai alcançar o primeiro ano do mandato do outro presidente. Então, aqui já é um outro mandato, tá? Esse outro presidente também, quando for eleito, ele vai ter até 31 de agosto para apresentar sua proposta de PPA e o Congresso tem até o final do ano para aprovar e vai valer para o ano seguinte. Então, aí também, esse próximo presidente, ele vai deixar um PPA que vai se estender até o primeiro ano do próximo. E por aí vai. A ideia, então, é você dar uma certa continuidade à administração pública. Esse é um dos objetivos. Isso é porque o PPA ele vai ter esse prazo de 4 anos. É manter uma certa... encaixando uma administração na outra. A ideia é essa, tá certo? Pergunta de prova. Se o presidente for reeleito, ele precisa fazer um novo PPA ou ele pode prorrogar o PPA que ele já havia mandado antes? Ele tem que fazer um novo PPA, tá? O PPA vale 4 anos somente. Então, se ele foi reeleito, ele vai fazer um novo plano plurianual, até porque as diretrizes, objetivos e metas podem ter mudado, né, nesses 4 anos. Ainda é o mesmo governante, mas pode ser que agora a situação mudou. Então, vai ter que ser feito um novo PPA, sempre. De 4 em 4 anos ele tem que ser feito, tá certo? E aí eu quero falar agora com você sobre, começar a falar pelo menos, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então já falamos do PPA, que vai definir o planejamento aí de longo prazo, e aí nós vamos falar agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com a Constituição Federal, ela tem 4 funções. Ó. Nós vamos ver que, na verdade, ela vai funcionar como intermediária. Ela vai fazer o meio de campo entre o planejamento de longo prazo do PPA e o planejamento de curto prazo da Lei Orçamentária Anual, tá? Mas aí a Constituição Federal, ela coloca claramente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem 4 funções. Quais são as 4 funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias? A primeira é, considerada também uma das mais importantes, definir as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Lembra que no caso do PPA, eu falei para você guardar a sigla DOM4, não é isso? PPA, Diretrizes, Objetivos e Metas para os 4 anos. No caso das leis de diretrizes orçamentárias, você vai guardar a sigla MP1. M do quê? M de metas, P de prioridades e 1 de 1 ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Por quê? Qual que é a ideia? Veja, no PPA tem tudo aquilo que o governo pretende fazer em 4 anos, não é isso? Sim. Só que ele tem que dizer a cada ano quais serão as prioridades para aquele ano. Então, por exemplo, vou colocar o seguinte, ó, no PPA está lá. O governo pretende construir 100 escolas e 400 postos de saúde, tá? Ele pretende fazer isso em 4 anos, além de todos os outros investimentos, ó. Então, ele pretende construir 100 escolas e 400 postos de saúde. Ele precisa necessariamente construir 25 escolas em cada ano e 100 postos de saúde a cada ano? Não. Ele pode dizer o seguinte no primeiro ano, ó, nós vamos construir, tudo bem, 100 escolas e 400 postos de saúde nos 4 anos. Mas nesse primeiro ano, a nossa necessidade maior é na educação. Então eu vou construir 50 escolas e de repente não construo nenhum posto de saúde, por exemplo.
e aí no segundo ano eu passo a construir mais postos de saúde. Então veja que a cada ano as prioridades do governo podem mudar. E é importante que o governo esteja atento a isso, né? Porque, como eu disse para você, 4 anos é muito tempo. Então o governo tem que estar atento às necessidades daquele ano, daquele momento. Então, na lei de diretrizes orçamentárias, isso será definido. Além disso, a lei de diretrizes orçamentárias, ela tem outra função importante, aliás, da qual decorre o seu nome, que ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias vai estabelecer parâmetros para a elaboração da LOA. Depois eu vou falar com você um pouco sobre alguns desses parâmetros que ela estabelece. Mas então ela vai servir de base para que a lei orçamentária anual seja elaborada no semestre seguinte. Além disso, a lei de diretrizes orçamentárias vai dispor sobre alterações na legislação tributária. Importante, a LDO vai dispor sobre alterações na legislação tributária. Por quê? Porque alterações na legislação tributária não impactam o orçamento? Claro, né? Se o governo cria um imposto, vai aumentar as receitas. Se o governo concede uma isenção, vai reduzir as receitas. Então, alterações na legislação tributária impactam o orçamento. Então, a LDO vai trazer o que o governo pretende alterar na legislação tributária. No entanto, a LDO não altera a legislação tributária, tá? Não dá para criar um tributo na LDO, porque a criação de tributos tem que ser feita por meio de lei e uma lei ordinária, e não por meio de uma lei orçamentária. Aliás, pelo princípio da exclusividade, você já sabe, né? A lei orçamentária não pode conter coisas estranhas, a autorização da receita e fixação da despesa. Então, o que acontece? A LDO ela vai trazer o que o governo pretende alterar na legislação tributária, porque isso vai impactar a lei orçamentária anual, e por isso que deve estar na LDO. E, além disso, a LDO deve estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agências financeiras oficiais de fomento são instituições públicas que têm por objetivo estimular determinadas atividades econômicas. Então, por exemplo, o BNDES é um exemplo de agência financeira oficial de fomento. Ele concede empréstimos para empresas, né, para empresas aumentarem o seu parque industrial, para empresas exportar e por aí vai. Então está dizendo que a LDO vai estabelecer qual que será essa política. Quando fala política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, quer dizer, para quem que essas agências financeiras irão emprestar o dinheiro? A ideia é essa. Para quem que o BNDES vai emprestar o dinheiro? Quais serão os parâmetros, os critérios, né, para a concessão disso ou para a concessão de subsídios? O crédito do BNDES, por exemplo, costuma ser subsidiado. O quanto vai ser subsidiado? Tudo isso deve estar definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas também, tá aqui, assim como o plano plurianual, ela tem caráter orientativo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não tem que trazer todas as despesas, assim como o PPA também não traz todas as despesas. Isso tem que estar na Lei Orçamentária Anual, porque elas não são autorizativas. Tanto o PPA como a LDO são só orientativas. E aí, eu já havia dito para você, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai fazer a intermediação, o meio de campo, entre o planejamento de longo prazo do PPA e o planejamento de curto prazo da Lei Orçamentária Anual. Tá certo? Quero fazer então um exercício de fixação com você, Tá lá na sua tela. Assinale a alternativa correta. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá a. As metas e as prioridades da administração pública federal. B. A emissão e resgate de títulos da dívida pública. C. A compra e a venda de títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. D. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Ou alternativa E. As alterações na legislação tributária. Alternativa D de dado. Vai trazer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Lembra? PPA, DOM 4. Diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Vamos fazer mais uma questão, tá lá. São atribuições que devem constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto a. Fazer intermediação entre o planejamento e o orçamento. B. Dispor sobre alterações na legislação tributária. C. Orientar a elaboração do plano plurianual. D. Indicar metas e prioridades para a administração pública. Ou alternativa E. Tratar sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Se você está atento, você percebeu que é a alternativa C, né? A LDO não orienta a elaboração do plano plurianual. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Pelo contrário, é o plano plurianual que influencia a LDO.
e não o contrário, tá certo? Vamos ficando por aqui e até a próxima, meu caro.